O dia 22 de maio é um dia muito importante para o mundo do Bitcoin e das criptomoedas. Nesse dia, a gente comemora o Bitcoin Pizza Day. No dia 22 de maio de 2010, aconteceu a primeira transação que a gente tem registro histórico envolvendo o Bitcoin em um ativo do mundo físico, ou seja, aconteceu a primeira compra de um ativo real com Bitcoin. E no caso, foram 2 pizzas tamanho grande. E é sobre isso que a gente vai ver aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Antes de mais nada, a gente precisa voltar para o ano de 2010. Naquele momento, o Bitcoin era praticamente um recém-nascido. O Bitcoin ele teve o seu white paper divulgado pelo Satoshi Nakamoto no dia 31 de outubro de 2008. No dia 3 de janeiro de 2009, aconteceu a mineração do primeiro bloco do Bitcoin, o bloco Gênesis. Então, em 2010, em maio de 2010, ele tinha menos de 1 ano e meio de operação, ele tinha menos de 1 ano e meio de atividade. Então, ele era, de fato, praticamente um recém-nascido. Mas, de qualquer forma, naquele momento, já existia um fórum que reunia a comunidade entusiasta do Bitcoin. É um fórum que é ativo até hoje, inclusive. Você pode criar a sua conta lá, que é o bitcointalk.org. Até hoje, diversas pessoas utilizam esse fórum para poder se informar, para poder debater, para poder anunciar projeto. É super interessante. Se você quer se aprofundar mais no mundo das criptomoedas, é, sem sombra de dúvida, um legal muito interessante de você frequentar. E no dia 18 de maio de 2010, um usuário chamado Lágilo fez um post falando que ele pagaria 10 mil bitcoins por 2 pizzas, como 2 pizzas grandes. Ou seja, nesse momento, ele fez uma oferta de comprar 2 pizzas grandes por 10 mil bitcoins. Algumas pessoas perguntaram em qual país ele vivia. Aí ele falou que ele vivia na Flórida, né, Estados Unidos, e já colocou o zip code, o CEP, para a pessoa conseguir procurar alguma pizzaria perto ou algo do gênero. No dia 18, uma outra pessoa sugeriu ele vender esses bitcoins em uma corretora por $41 para comprar a pizza dele, ou seja, $41 por 10 mil bitcoins. Então aqui a gente consegue já ter noção do quanto valia cada bitcoin. Então aqui, ó, 41 dividido por 10 mil. Então cada bitcoin naquele momento estava valendo 0,0041 dólar. Para dar 10 mil, os $41. Então ele valia uma fração de centavo de dólar naquele momento. Isso no dia 18. Aí uma outra pessoa falou que poderia comprar uma Domino para ele, mas não sabe como, porque ele morava na Europa, esse outro usuário, não sabia se a Dominos aceitava cartão de crédito naquele momento. Então a gente precisa entender que naquela época, até a internet era muito menos robusta do que é atualmente. Então, hoje em dia, a gente consegue comprar e pagar coisas de qualquer lugar do mundo, através do nosso cartão de crédito, através de algum intermediário ou através do próprio Bitcoin. Mas, antigamente, em 2010, isso não acontecia. No dia 19, ainda não tinha sido feita a transação. No dia 21, o Lágilo publicou de novo. Então, ninguém quer me comprar pizza. A quantia de Bitcoin que eu estou oferecendo está muito baixa, ou seja, teve o debate, ele ficou na dúvida até se essa quantia estava justa, se ele não estava oferecendo muito pouco Bitcoin em troca dessas 2 pizzas, em troca desses $41 aproximadamente. Então aqui a gente tem noção de como era o mercado naquela época. Até que, no dia 22 de maio, ele publicou: "Eu só quero reportar que eu consegui sucesso na troca de 10 mil bitcoins por pizza." E ele colocou algumas fotos, entre elas essa foto aqui, onde ele está com seus 2 filhos e as 2 pizzas. Então esse é o principal motivo da gente comemorar o Bitcoin Pizza Day. Essa transação que aconteceu entre 10 mil bitcoins e 2 pizzas. E essa transação é de fato um marco muito importante para o mundo das criptomoedas de uma forma geral. Porque, que nem eu falei, foi a primeira transação que a gente tem um registro histórico de um ativo do mundo físico, que no caso foram as pizzas, por Bitcoin. Naquela época, que nem vocês puderam perceber, o Bitcoin valia muito pouco, quase nada. Fração de centavo de dólar.
Se a gente olhar o gráfico aqui do Bitcoin, aqui eu botei na Coinbase, por exemplo. Não tinha Coinbase na época, não tinha Binance na época, não tinha Gemini na época, não tinha Bitstamp na época. O mercado cripto era muito menor do que é hoje em dia. Ele estava de fato começando a nascer, começando a se desenvolver. E muito do que a gente vive hoje no mercado é graças à ação de pessoas como o László, que se dispuseram a pagar, se fizeram um esforço para poder comprar ativos do mundo real com o Bitcoin. Então, isso foi muito importante para o desenvolvimento da criptomoeda como um todo. Um ponto muito importante é, recentemente ele deu uma entrevista falando que não se arrepende de ter pagado essa quantia toda por apenas 2 pizzas. Sendo muito franco com vocês, é claro que ele tinha muito mais Bitcoin do que esses Bitcoins que ele gastou nessas 2 pizzas, que foram as pizzas mais caras da história se a gente pegar a cotação de hoje. Então aqui, a gente tem a cotação desse momento. Cada unidade do Bitcoin está cerca de 69.569 dólares americanos. Então se a gente botar aqui 10 mil, 10, 1, 2, 3. Se a gente botar aqui 10 mil, vou dar até um zoom aqui para vocês. Essa aqui a quantia em dólar que representa hoje. Então aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. 695.699 mil dólares americanos. Ou seja, essas 2 pizzas custaram quase 70 milhões de dólares americanos. Quase 700 milhões de dólares americanos, desculpa, é tanto zero que eu até me confundi. E essa data é tão comemorada até hoje em dia que todo ano as principais empresas do mercado fazem ações promocionais. Por exemplo, aqui no Brasil, a RAP nesse ano de 2024 vai fazer uma ação comemorativa junto com o Mercado Bitcoin, RAP Mercado Bitcoin, distribuindo algumas pizzas de graça. A Binance, que é a maior exchange do mundo em volume negociado, vai dar 5 mil pizzas no Brasil. A BitGet anuncia parceira e vai dar uma pizza de graça para cada cliente da exchange no Brasil. E a parceira, inclusive, é uma Domino's. Enfim, diversas corretoras no Brasil e no mundo fazem ações comemorativas relacionadas ao Bitcoin Pizza Day. Aqui, por exemplo, eu falei das exchanges brasileiras, mas tem aquele site, aquele hub de gift card do Mundial, a Bitrefill, que também está fazendo ação comemorativa focada no Pizza Day e costumam fazer todos os anos. Então, é um dia muito especial para a comunidade cripto de uma forma geral. E o que a gente consegue ver, né, o que a gente consegue até brincar em relação a isso, é sobre o poder temporal do Bitcoin, sobre o poder temporal das principais criptomoedas, sobre o como ela, até hoje pelo menos, tem conseguido valorizar ao longo do tempo. E isso leva a gente a pensar em uma coisa: qual é a melhor forma de você guardar a sua criptomoeda? Qual é a wallet correta? Qual é a carteira correta? Pensando no fator tempo ou pensando também no fator praticidade, que tem que ser levado em consideração. Então, pensando nisso, eu vou colocar um vídeo para vocês aqui do lado explicando a melhor forma de você decidir qual carteira usar para guardar, para poder estocar o seu criptoativo, para você guardar de forma segura o seu Bitcoin. Então, clica aqui do lado e a gente já tem um encontro marcado ali do lado. Valeu!